Bom dia, quase boa tarde. Chove na República Federativa da Tijuca. Para de chover, aquela chuvinha chata. Infelizmente temos notícias tristes, né, vindo de Obai, Juiz de Fora. Que Deus tenha misericórdia, né? Bom, o que temos para hoje? Fui no Rio Pinball Clube ontem para testar aquelas memórias que eu comprei, né? Aí de 29 estavam queimadas, né? Essas aqui. Só que elas estão novinhas, é New Old Stock, sabe? O stand chega a brilhar, tudo queimado. Aí eu botei nessa caixa de papelão, que é a coisa menos estática que eu achei lá disponível. Então acho que passaram no teste lá do Zé, o Super Power Tester do Zé. Eu botei nessa caixa. Agora eu vou começar o procedimento para tentar passar para um papel alumínio e embrulhar. Ver o que dá para fazer. Hoje é um dia bom, né? Porque chovendo, a umidade do ar aumenta, então a tendência de formar eletricidade estática diminui, né? Mas é aquele negócio, né? Soldado no quartel que é serviço. Isso aqui é uma placa de som da LTD, que tá para ser misterioso queimado. O Zé pediu para levantar o esquema, para ver se eu começo a fazer hoje. Eu já tenho o esquema parcialmente levantado, mas está no papel. Passar pro KiCad e disponibilizar para a galera. Essa aqui parece uma placa nova, né? Parece que os cerâmicos foram trocados, mas não. Isso aqui é uma placa do Rio Pinball Clube, de uma LTD, que tá com defeito. Vou dar uma ajudada no Zé aqui. A princípio são só esses capacitores e esse 74123 tá com problema. Só esses capacitores do entorno. Mas parece novinho, né? Ele tem uma lavadora de ultrassom e uma química lá, uma bruxaria lá, que deixa tudo com aspecto de novo. Já comprei as peças para finalizar aquelas duas placas interfaces, né, que eu tava fazendo os vídeos. E é isso. Férias, são férias, né? Nem sei por onde começar. Acho que eu vou começar por essa LTD aqui. Deixar o remanejamento dessas memórias por último. Aí não adianta ficar rindo da nossa cara não, dizendo que isso é problema de Taito, porque a Taito usa essas memórias 5101, mas aquelas últimas LTDs 54, S4, desculpa, System 4, né? As LTDs System 4 também usam na CPU uma 5101. Então é um problema coletivo do pinball brasileiro. É isso aí. Bom dia a todos. Então, hoje depois do almoço não deu para fazer nada, porque eu tive compromissos pessoais. Bom, qual é a história aqui? Essa aqui é uma placa do Rio Pinball Clube que o Zé pediu para eu dar uma olhada, né? Então, assim, a princípio ela estava funcionando e estava com defeito. Quais foram os defeitos que eu encontrei aqui? Esses dois CIs aqui. Cadê? Aqui. Esses dois CIs aqui, 7408, estavam com defeito. Eles fazem se não me engano, é o reforço do sinal de dados D0 até D7. Assim que sai do microprocessador, vem para cá e eles reforçam o sinal. Estavam queimados. Aí eu coloquei, tava 74 LS08, que não é indicado, porque a série LS aguenta até 10 cargas TTL-LS ou 5 cargas TTL comum. E acho que tem mais de 5 cargas TTL comum aqui. Então você não podia colocar o 74LS. E o 7408 puro não tá fácil de achar. Então eu coloquei o 74F08, que ainda se encontra. Deve funcionar. Tá, então isso aqui foi substituído. Coloquei também, estava ausente um 74. Aqui você pode colocar o LS. Coloquei um 74 LS 123. E qual era o defeito? O defeito é que o display não estava funcionando às vezes. E esse temporizador, esse duplo temporizador, se não me engano, um vai para os solenoides, temporização dos solenoides, e o outro vai para temporização do display. O que eu achei de defeito?
esse capacitor aqui de 4,7 microfarad estava dando meio microfarad, 10% do valor. Aí eu troquei. Aí por precaução troquei também esse aqui. Os resistores estão bons, então aparentemente o problema ou era o 74 123 que estava aqui, ou que na verdade estava ausente, eu recebi ausente essa placa, eu tirei de uma outra placa para botar aqui, preciso comprar também. E esse capacitor, né? Mas, então isso aí deve funcionar, tem que levar lá pro Rio Pinball Club para ver se resolveu o problema, senão tem que continuar investigando. Mas isso aí foi muito bom, porque deixa eu contar a história para vocês. A LTD não tem muita documentação técnica da LTD, ao contrário da Taito, tem pouca documentação técnica. Então, a primeira experiência de engenharia reversa que eu fiz foi o falecido Antero, que Deus o tenha, né? Um amigo meu lá de Poços de Caldas, já morreu. Ele emprestou a placa dele. Aí eu fiz a primeira versão do desenho, né? Que está até hoje aí rodando aí na internet. E como eu tinha uma certa pressa, né? Eu fiz meio de qualquer maneira o esquema, mas levantei. Tempos depois, o André lá de Nova Friburgo me emprestou a placa dele, que é, vou pegar aqui, que é essa aqui. Aí eu pude confirmar ou não as informações que tinham na placa do Antero. Por quê? Porque como não tem documentação técnica, você depende de uma placa de preferência funcionando. A do Antero não estava funcionando, mas aquilo vira a sua única referência, né? Mas aí tem dúvida se nesses anos todos, essa placa é de projeto de 78, né? A gente tem dúvida se nesses anos todos algum componente não foi alterado, algum capacitor não foi mudado o valor, então você não tem certeza absoluta que aquilo que você está levantando era o esquema original, né? Aquilo que você está fazendo em engenharia reversa é o esquema original. Aí tempos depois o Andrezinho lá de Nova Friburgo me emprestou essa placa aqui que está comigo até hoje. André, falta pouco, estou quase te devolvendo ela. Só que a placa do André estava faltando algumas peças, por exemplo, esses dois aqui estavam faltando, esses dois, o LN 2003 estavam faltando, esse 7408 estava faltando, aqui estava faltando, aí eu troquei, isso aqui é um 74123, eu tive que colocar na placa do Rio Pinball Club, eu vou colocar e vou repor, né? Mas o que estava faltando? Ainda estava faltando na placa, né, do Andrezinho. Isso aqui, ó, eu tive que refazer, isso aqui não existia, nem na placa do André, nem na placa do Antero. Aí eu tive que refazer a partir da placa do Rio Pinball Club. Esses capacitores aqui também não tinham, tive que recolocá-los. Esses capacitores aqui todos eu tive que recolocá-los. Tava tudo faltando, né? E agora eu vi que tá faltando um jump aqui. O do Rio Pinball Club aqui, ó, tem 3 jumps aqui, o terceiro não dá pra ver. O do Rio Pinball Club tem 4. Cadê? Tem um jump a mais, então também tá faltando um jump. Tá quase concluído aqui essa placa. E aqui tá os CIs, esses CIs aqui de 360, CIs não, esses resistores de 360 ohms estão chamuscados, eu vou trocá-los por 390. Pior que estão dando resistência boa, estão funcionando, mas estão chamuscados. Tava faltando esses capacitores que eu botei já há algum tempo. Enfim. E a partir daí a gente já pode ter um esquema mais próximo da realidade, né? Já com essas 3 placas já mostra, né? A primeira do Antero, a segunda do Andrezinho, a terceira do Rio Pinball Club, né? Já teria a terceira, uma versão mais fidedigna, né? Então, basicamente é isso. Hoje só deu para avançar esse lado aqui. Essa aqui acho que eu já posso até falar para o Zé que pode vir buscar, já tá. Não tem muito mais o que possa fazer antes de fazer mais um teste nela, né? É isso, amanhã a gente continua, se Deus quiser. Amanhã é sábado, vamos ver se eu continuo. Eu nem comecei a engenharia reversa para valer dessa plaquinha de som. Vamos que vamos. Tenha uma boa sexta-feira, um final de semana abençoado para todos. Abraços.